Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as estruturas circulares simplesmente encadeadas e também vamos ver como que a gente representa computacionalmente as listas circulares simplesmente encadeadas. Então, nas aulas passadas a gente estudou as listas, pilhas e filas simplesmente encadeadas. E além dessas estruturas, a gente tem também as listas, pilhas e filas circulares simplesmente encadeadas. Então, a ideia dessas estruturas é a mesma. Tá? A única diferença das estruturas simplesmente encadeadas circulares para as simplesmente encadeadas apenas, é que o último nó, ao invés de ter uma referência nula, aponta lá para nulo, ele agora vai ter uma referência para o primeiro nó. Então, chegou no último, na verdade, você vai para o primeiro, volta para o primeiro. Essa que é a ideia, você tem uma referência para o primeiro. E aí, dessa maneira, a ideia é que a gente não tem um início e um fim na estrutura. A ideia é que a coisa justamente é circular. Você vai indo, na verdade, quando você chegou no último elemento, você volta para o primeiro, volta de novo e vai. Por isso é circular. Então, semanticamente, a gente não tem início e fim. A gente acaba tendo que ter essas referências para controlar a estrutura, mas semanticamente eu posso começar de qualquer nó e ir a qualquer nó nessa lista. Eu não preciso sair do início e chegar no fim. Não, eu posso sair de um nó que está no meio da lista e chegar no nó anterior a ele, porque é uma estrutura circular. Tá? E o primeiro tipo que a gente vai começar falando são as listas simplesmente encadeadas circulares. Então, vamos definir agora como que a gente faz para representar computacionalmente a lista. Que, na verdade, a ideia é análoga à que a gente tinha lá na lista simplesmente encadeada. A gente aqui quer representar um nó. Tá? Então, assim, dessa lista, e a nossa representação de lista vai ser simplesmente a referência para o primeiro nó. Tá? Então, na verdade, a representação computacional de uma lista circular, de um nó de uma lista circular e da própria lista é idêntica à de uma lista simplesmente encadeada comum. É igualzinha. Vamos ver agora e vocês vão ver que é a mesma coisa. Bom, pessoal, antes de mais nada, vamos definir aí a diretiva if_ndef, para garantir que a nossa biblioteca não seja incluída em duplicidade, ocasionando um erro de compilação, caso existam duas diretivas include para elas no mesmo programa. Então vamos aí definir o if_ndef define lista encadeada circular end if. Ok, vamos agora incluir aí as bibliotecas que a gente vai utilizar. stdlib e stdio. E vamos agora então definir o tipo para representar um nó encadeado para a nossa lista simplesmente encadeada circular. E como eu já mencionei, a definição é idêntica. Tá? Então é a mesma estrutura que a gente fez lá nas listas simplesmente encadeadas. Vou definir aqui um nó
né, definir aí um tipo como nó encadeado, tá? Para que a gente possa se referir a nosso struct underline noenc como apenas noenc. A gente precisa dessa definição porque a gente vai usar um tipo recursivo. Agora sim vou definir a struct que representa o meu nó. Ok. Tom E aqui. Beleza. E aí a nossa struct vai ter aí um campo elemento, que no meu caso aqui é inteiro, porque eu vou estar trabalhando com uma lista de inteiros. Novamente, se sua lista for de caracteres, só botar o char. Se for de números reais, float. Se for de uma outra struct que você criou, de pessoas, pessoa, é o nome da sua struct, enfim. Basta trocar aqui que o campo elemento muda de tipo, e aí a sua lista vai passar a receber elementos daquele tipo. Lógico que isso tem implicações lá nas operações, principalmente na hora da gente fazer comparações e na hora de ler elementos e exibir. Tá? Agora do resto é análogo. Tá? A ideia, a implementação da biblioteca, tudo é análogo. O que muda é o tipo. Beleza, vamos agora definir o campo, né, que vai ter a referência para o próximo nó. Então, a gente precisa, é uma lista simplesmente encadeada, então a gente precisa de uma referência, de um ponteiro para apontar para o nó seguinte, para que através desse nó eu chegue no próximo, através do próximo eu chegue no outro, e assim sucessivamente, de forma que eu consiga navegar por toda a lista. Então a gente vai ter também aqui um campo próximo, tá? Que é uma referência para o próprio nó encadeado, então por isso que a gente precisa fazer essa declaração aqui em cima, porque o tipo é recursivo, então ele ainda não está definido até aqui, então eu preciso declarar, fazer essa declaração aqui, defini-lo previamente, e aí eu uso ele dentro dele mesmo, por assim dizer. Por isso que é um tipo recursivo. O nó encadeado ele usa um campo que é do tipo nó encadeado, um ponteiro. E essa é a representação do nosso nó. Tá? Então, novamente, ela é idêntica ao que a gente viu lá nas listas simplesmente encadeadas. E agora falta a gente definir a nossa lista. E como vocês sabem, a nossa lista ela nada mais é do que uma referência para o primeiro nó dela. Então, basta eu definir como um ponteiro, como uma referência para o primeiro nó. A minha lista nada mais é do que um ponteiro para o meu primeiro nó. Então, coloco aqui lista e eu defini aqui a minha lista. Beleza, pessoal? Vamos fazer aqui um teste rápido para ver se não errou sintaxe, não esquecemos de nada. Ok, executou, está tudo certo. Então, pessoal, é assim que a gente define aí, o tipo para representar o nosso nó e também o tipo para representar a nossa lista. E a nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que são as estruturas circulares simplesmente encadeadas e como que a gente representa uma lista circular simplesmente encadeada computacionalmente. Revisem esses conceitos, pessoal, pratiquem, criem a representação aí no computador de vocês para que vocês exercitem aí esse conhecimento. Forte abraço a todos e até a próxima aula.